Se tiverem ainda alguma questão sobre esse ou qualquer outro assunto, por favor, é só colocar. Senão a gente já dá sequência e vamos adiante. Tudo tranquilo? Deixa eu aqui. Professor, Sim, os slides o senhor vai disponibilizar para a gente, né, no Classroom, né? sim, Matheus. Pode, me cobrem. Me cobrem que eu vou fazer isso com prazer. Tá bom? Muito obrigado. Tem os slides, tem os textos, tem tudo aí para vocês. Então, aqui, eu acho isso aqui muito interessante, porque quando a gente fala de eleição, aí os calvinistas sempre pensam em eleição incondicional. Mas qual era o conceito de Jesus de eleição, né? Quando a gente vai para Mateus capítulo 22, a parábola do grande banquete, a gente vai ali se deparar com aquele que é o conceito de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de eleição. Essa parábola é reveladora. Jesus termina essa parábola falando assim: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus, então, está falando de escolhidos. E ele define quem são os escolhidos nessa parábola. E quando a gente compreende bem essa parábola, a gente compreende bem o que é que Jesus entende por escolhido, tá? E a gente percebe que não tem nada a ver com o conceito de eleição incondicional. Então, há um paralelo muito grande que dá para estabelecer entre Romanos 9 e as parábolas das bodas. A parábola das bodas, de Mateus 22, do versículo 1 ao 14. Vocês conhecem bem a parábola das bodas? Bom, espero que sim. Senão eu vou aqui meio rápido nela, né? Então, ela também fala da rejeição de Israel. É por isso um paralelo aqui com Romanos capítulo 9, que trata exatamente da questão da rejeição de Israel. Jesus, Mateus 22, parábola das bodas, trata da rejeição de Israel. E não se trata de uma rejeição desde a eternidade. Não é uma rejeição determinada antes da fundação do mundo em relação a Israel. A gente sabe que não é esse o caso, e Jesus deixa isso muito claro dessa parábola. O rei, ele não predestinou quem iria participar definitivamente da festa, ou não. Quem ia ou não ia participar da festa. O convite, ele foi insistente em relação à nação de Israel. É o que a gente encontra também em Romanos capítulo 9, 10 e 11, né? Mesmo após a recusa inicial, o rei enviou novos servos com um convite renovado. Ele insistiu no convite. E você encontra isso bem claramente ali no versículo 4. Houve uma recusa inicial,
o rei insistiu: olha, faço questão da presença de vocês nessa festa, nas bodas. E isso você encontra lá nas palavras de Jesus também, em Mateus 23. Veja como o evangelista ele está colocando um fato, uma parábola, precedendo a fala de Jesus, que a gente encontra em Mateus 23, 37, que diz também respeito à rejeição de Israel. O tema da rejeição de Israel é forte nesse contexto aqui de Mateus, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados, quantas vezes eu quis, como a galinha, quis reunir seus filhos, como a galinha ampara, ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Deus quis, Jesus quis, eles não quiseram. Jesus insiste, Deus insiste, o rei insiste, mas a recusa é persistente por parte dos judeus, né? É disso que se trata. É disso que trata Paulo em Romanos capítulo 9, da rejeição de Israel, né? Então, o convite foi estendido a todos, do que trata Romanos capítulo 9, 10 e 11. A rejeição de Israel e os gentios, né, sendo abraçados, a rejeição de Israel propiciando uma extensão desse convite a todos, indistintamente. Bom, parábola das bodas, em conexão direta, em paralelo direto com Romanos capítulo 9. Então, o convite foi estendido a todos, sem exceção. Veja lá, bons e maus, versículo 10. Pois é um convite da graça. Bons e maus é muito legal aqui, bons e maus. Quem quer que seja, bons e maus, não tem a gente. Ó, todo mundo, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Pois é um convite da graça de Deus. Você encontra Isaías 55, Mateus 11, Romanos 5, 8, tudo falando dessa graça. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quem quiser, seja judeu ou gentil, pode participar. A sala do banquete ficou repleta de convidados, no final das contas, né? A despeito da rejeição dos judeus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja aí, é o Evangelho de João, é Romanos capítulo 9, 10 e 11, é Mateus capítulo 22, 23 e tantas outras passagens dizendo a mesma coisa. Algo comparável àquela tal plenitude de salvos de que Paulo também fala em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, quando se der a plenitude dos gentios, quando a sala do banquete estiver repleta de convidados, todo Israel será salvo. Haverá também um despertar de salvação, um avivamento entre judeus que vão se voltar para Cristo. E o que vemos, então, realizado também ali no Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Uma multidão incontável é vista, né, de gente no céu, proveniente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Então, Romanos 9 e as parábolas das bodas agora em paralelo. Todos foram chamados, mas escolhidos foram apenas os que receberam o convite com fé. Não é isso aí? Todo mundo foi chamado ali. Quem é que não foi chamado? Não tem ninguém que não tenha sido chamado. Mas só participaram, só estiveram nesse banquete aqueles que acolheram, que foram receptivos a esse convite, que exerceram fé. Estes não exerceram fé porque foram previamente escolhidos. Repare bem. Não é isso que ensina lá a parábola das bodas.
mas foram escolhidos por terem exercido fé. Olha lá, como se inverte, como Jesus deixa isso claro na parábola das bodas. Né? Foram escolhidos por terem exercido fé a ponto de atenderem apropriadamente ao convite nos termos estabelecidos pelo rei. Ambos os textos falam da rejeição de Israel. Pode comparar aqui, como eu já coloquei para vocês, assim, resumidamente, né? Mas dá para você depois explorar isso. Os slides vão estar à disposição de vocês para vocês explorarem isso de maneira mais profunda, né? Ambos apontam a incredulidade com a causa de tal rejeição. É incredulidade, é o pouco caso que fizeram, né? É a rebelião. Ambos os textos tratam do tema da eleição e estabelecendo a fé como uma condição para estar e permanecer na comunidade escolhida para as bodas do Filho. E aqui tem todos os textos a respeito. Em ambos, vemos que a fé de cada indivíduo não é uma decisão falsa, onde tudo já teria sido decidido de antemão pelo Ser Supremo. Tem nada disso na parábola das bodas, né? E a gente compreendendo ali Romanos 9, 10 e 11, a gente percebe que a fatura também não está definida, não. Que as pessoas podem mudar de lado, né? Que a questão é realmente quem vai ter fé e permanecer na fé. Esse vai ser salvo. Em ambos, o destino dos convidados não está previamente definido. Ambos os textos falam da bondade e também da severidade de Deus. O convite foi feito a todos. Deus usou de misericórdia para com todos, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor e Deus rico para com todos os que o invocam. A parábola conta que aqueles que recusaram o convite receberam mais de uma oportunidade. E Paulo ensina que se os judeus não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, concedendo a eles mais uma outra oportunidade. Ambos os textos falam que nem todos obedeceram ao evangelho. Tal recusa não foi por predestinação, não foi também por falta de oportunidade, não foi por incapacidade, mas simplesmente porque não quiseram. Ambos os textos falam do... Deixa eu me colocar, eu vou me transportar aqui, arrebatamento agora. Ó. Fui lá para o céu. Opa, deixa eu colocar aqui isso aqui melhor. Ambos os textos falam do severo juízo de Deus sobre os incrédulos que desprezam a sua graça. Severo juízo de Deus. O que Wesley... Ah, não. Acho que isso aqui era suficiente sobre Mateus 22, tá? Aqui é algo que o Wesley fala sobre a interpretação calvinista de Romanos 9. Ele diz o seguinte: seja lá o que for o que esse capítulo quer dizer, ele não pode significar isso que os calvinistas dizem, pois Deus seria um monstro moral, um condenador arbitrário, em nada parecido com o Jesus que chorou acerca de Jerusalém e disse: eu quis, mas tu não quiseste. Olha aí as palavras de John Wesley, né? Então, eu acho que por aqui a gente pode ficar para compartilhar com vocês. Opa, deixa eu abrir, deixa a galeria todo mundo aqui. Vamos refletir sobre Mateus 22. Não é muito interessante Mateus 22? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O Escolhidos bispo, são... Oi. desculpa. Então, eu estava lendo aqui na continuação do versículo 11 até o 14. Quem que é esse homem que não trazia vestes? Ah, legal. Esse aí é aquele... Olha, é aquele que confia na sua própria roupa, tá?
É o camarada que acha que está trajado. É muito interessante essa parábola, né? Porque quando o convite de última hora é estendido a todo mundo de maneira assim aleatória, quem quer, vá aos becos, e, essas pessoas são pegas desprevenidas. Muitos são pobres, são miseráveis, não tem. Se trata das bodas do filho do rei, gente. Tem gente ali que acha que é pegadinha, pegadinha, sabe, do malandro, qualquer coisa, do Faustão, sei lá, pegadinha aí do Silvio Santos. Por quê? Ah, você está de brincadeira que o rei, isso é um convite do rei para mim? Para cima de Moá, você tá, cai fora, não vou cair nessa não. Por isso ali, forçai-os a entrar, porque de fato eles precisam ser persuadidos. Aí é bom demais para ser verdade. Não é possível. Eu vou participar de um banquete. Aí outros podem dizer assim, mas eu não tenho roupa. Como é que eu vou? Eu não tenho como me preparar adequadamente. Imagina as mulheres, né? Fala assim, eu vou lá para passar vergonha, todo mundo bem vestido, eu não vou. Não, calma lá. Deus, o rei que está fazendo o convite, está propiciando toda a dignidade, para você participar com toda a dignidade. Você não vai com a sua roupa, não. Ele te oferece uma roupa nobre, digna. Isso é a justificação. Isso é a santificação, né? Isso é o que Deus faz. Ele te dá a roupa, ele te dá tudo para você poder participar. Você não é digno, mas ele te dá a dignidade. É a parábola do filho pródigo. Ele vai te dar uma roupa nova, ele vai te dar um banho, ele vai te dar um anel, ele vai te dar. Você não vai participar ali se sentindo mal, não. Ele te dá tudo. Mas tem um camarada que confia muito no taco dele. Tem um camarada lá, tem uma pessoa, vamos dizer, colocar uma mulher, também não só um homem, né? Uma mulher que tem um vestido que ela tem muito orgulho desse vestido. Ela sempre sonhou em participar de um banquete desse com a roupa que lhe é peculiar, que ela tem, que ela oferece. Ela fala: eu não sou que nem esses pobretões que precisam, que dependem de uma vestimenta. Eu tenho uma roupa que vai abafar o caso. É isso. A atitude judaica, é a atitude farisaica, a atitude legalista. É aquele que é o cristão que acha que pode ser salvo pelas obras, é aquele que confia em si mesmo e que vai estar lá na boa no salão de banquete, confiado na sua própria justiça. Na sua própria justiça não dá. Vai estar fora. Você aqui, todo mundo pode participar desse convite, recebe esse convite, pode participar desse banquete, mas é nos termos de Deus, na vestimenta dele, é pela graça. Então tá todo mundo aí. É muito maravilhoso. Essa é uma pregação. Eu tenho essa pregação, vou colocar para vocês. Ela tem milhares de pessoas. O pessoal gostou dessa pregação, tá? Espero que vocês gostem também. Mas tem assim, não sei. Da última vez que eu vi, não sei, estava para mais de 50 mil, eu acho. Gente que já tinha assistido essa pregação que eu fiz. Eu prego sobre Mateus 22, eu estabeleço depois um paralelo com Romanos 9, mas é uma pregação que basicamente aqui eu coloco para vocês em termos mais, né? É muito linda. E muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Gente, quem é escolhido no final das contas? Quem aceitou humildemente o convite e aceitou a roupa, as condições, nos termos do rei, e está lá pela graça, com a vestimenta do rei, e está muito agradecido. É isso aí, ninguém precisava ter ficado do lado de fora. Muito menos os judeus, que foram os que receberam o convite em primeira mão e que mais oportunidade tiveram. Romanos 9 trata disso. Jesus trata disso. É maravilhoso, gente. Faz muito sentido. Então, ninguém tem que ficar de fora dessa, não. Né? Preguem ensinem isso.
é graça. Amanhã eu vou estar dando uma palestra sobre graça e eu acho que vou caminhar nessa parábola das bodas que fala muito dessa graça de Deus que é tremenda, é maravilhosa. E Romanos como um todo e tudo mais. É isso aí. Cadê a Obrigada, eleição Bíblia, incondicional aqui? maravilhoso. Em lugar nenhum, né? Incondicional não tem em lugar nenhum. As condições estão estabelecidas. Entrou lá com sua própria vestimenta, confiado na sua própria justiça, fora, está cortado. É pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não pelo seu próprio vestido, para que ninguém se glorie. É isso aí. Mais alguma questão, gente? Obrigada, Bispo, muito bom. Então, vou deixar com vocês a tarefa de assistir essa pregação aí de Mateus 22. Vou passar lá para vocês, e aí vocês ficam, e depois façam seus comentários, porque eu acho muito legal, tem tudo a ver com isso aqui, tudo que a gente está falando, e olha, Jesus ajuda a gente a entender tudo. Paulo está explicando, Paulo não está ensinando nada que Jesus não tem ensinado. Entenda bem isso, tá? É disso que Paulo está falando. Paulo não está ensinando em Romanos 9, 10 e 11 algo que contradiga o que Jesus ensinou na parábola das bodas, desse grande banquete. Tá bom? Alguma questão mais, comentário? Se não tiver, a gente vai ficando por aqui. Aí vocês vão dormir mais cedo, hein? Muito bem, gente. Deus abençoe. Vou passar para vocês depois. Opa, quem quiser falar, pode falar. Quem é que abriu aí? Alex, Ah, fala, Alex. fiquei, ouvindo você agora, não tem nada a ver aqui com a aula, mas eu lembro quando eu era adolescente, né? Teve um amigo que uma parente dele casou, fez uma festa super chique, né? E ele me convidou de última hora, né? E eu, do jeito que eu tava, eu fui, né? E até hoje, quando eu lembro disso daqui, eu sinto vergonha. Eu falei, puxa, eu não tava com a roupa certa para ir naquele lugar, mas Vamos estava dizer tão que era bom. black tie, né? Black tie. Imagina um negócio desse. Aí depois você chega lá, você não está adequado, mas Deus não te deixaria. O seu amigo, meu, se te chamou, tem que tem que fazer que nem o rei. Tem que te Bom, né? Deus providenciar a roupa adequada. Você não... sabe. Que E amigo é muito esse que te pega assim de calça curta, né, velho? Aí complica pro seu lado, né? Mas que bom esse nosso Deus, né? Deus cuidou de tudo. maravilhoso. E obrigado aí, professor, do jeito que o senhor ensina aí. Nossa, é muito bom. A Que gente bacana. escuta muito, viu? Muito obrigado. Bom ouvir isso. Estamos aí, apaixonados por Jesus. Jesus é maravilhoso, a palavra é maravilhosa e que maravilha a gente poder entender, compreender essa graça de Deus, esse amor de Deus, essa paciência de Deus, essa bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Olha, uma abençoada noite para cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus e me lembra lá, ó, apresentar os me cobrem, tá? Porque olha, eu dei aula ontem para os seminaristas lá do Centro-Oeste, então é tanta coisa que eu tenho na cabeça. É bispo, pastor, igreja, tem acampamento. Amanhã estou dando palestra numa das nossas igrejas. Então, se eu pisar na bola com vocês, vocês me ajudem, me corrijam, puxa minha orelha, porque aí me ajuda, né? Ô, bispo, está esquecendo disso, está esquecendo daquilo outro, porque às vezes eu esqueço mesmo. Mas não é por mal, não é por tanta coisa na cabeça. Deus abençoe, mas é E uma os, alegria estar aqui com vocês. e os dois livros, então, é só procurar no Amazon. Bota meu nome lá, que você acha. Mas se não achou, também cobra lá no grupo que eu vou ter o Tá, prazer de indicar. Meu nome, obrigada. Amazon lá, sabe na Amazon, na loja da Amazon.com.br, você coloca meu nome e o do Melo, já é suficiente, vai aparecer esses dois livros que você pode comprar para ler digitalmente, né? Pelo Kindle, pelo aplicativo, pelo Bacana. celular, pelo computador, dá para ler. Tá aí, tá Tá, baratinho. Eu não ganho obrigada. praticamente quase nada com isso. Eles que ganham mais lá, não é para eu, por mim era tudo de graça. Recebi de graça dou, né? Ainda me pagam para dar aula, eu daria de graça. Eu gosto, não falo, eu acho que é digno o trabalhador, o professor tem que ganhar mesmo, assim, mas é tanto prazer que eu tenho, eu falo para vocês de coração, tanto prazer, né? Eu já era
pastor antes de ser pastor. Eu já amava as coisas de Deus, eu já pastoreava, eu já fazia, me dedicava, entendeu? Então, isso aqui, depois me chamaram, né? Para tempo integral. Aí sim, claro, dependo de sustento e tudo mais, e Deus tem sido tão bom. Mas é uma alegria mesmo poder pregar, poder ensinar, poder estar aí. Então, estamos juntos aí. Eu quero que vocês tenham sempre essa paixão por Deus, pelas coisas do Senhor. Valeu, uma boa noite para cada um de vocês e a gente vai se falando. Deus abençoe. Tchau, gente. Professor, Obrigado. valeu. Rapaz, Boa noite. boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, bispo. Boa noite.